como você é capaz de atuar em causas raízes e fazer a diferença. Então, assim, vamos lá, vou melhorar o meu planejamento de demanda. A gente sabe que o produto vai chegar melhor para o cliente, ele vai estar disponível na hora necessária, eu não vou ter capital parado. Então, é um mundo muito grande e você consegue atuar. Eu gosto disso, eu gosto de colocar a mão, fazer acontecer, fazer a diferença. Então, isso que me encanta. Olá, sejam bem-vindos aí a mais um episódio do nosso NS TechCast, nosso espaço aqui para falar com profissionais que são referências do nosso setor, que inspiram outros profissionais. Bom, eu já estou aqui com a Priscila Moerdaui, é isso, Pri? É isso aí, obrigada pelo convite, Papo. Diretora de marketing da NS Tech, bom ter você aqui com a gente, Pri, Obrigada. valeu. E a nossa convidada de hoje diz que foi escolhida aí pela logística, né? E desde que isso aconteceu não parou mais de trabalhar aí no nosso setor. Eu estou aqui com Cristina Totti, que é diretora de supply chain da unidade de consumo da Sanofi. Cristina, obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje para esse bate-papo. Legal, muito bom. Cristina, primeiramente eu queria, só primeiro dizer que estão aqui, a Cristina trouxe aqui para a gente alguns produtos, né, que vocês trabalham lá na Sanofi. Sim, né? já posso E, explicar um pouquinho sobre a claro, Sanofi? pode sim. Então, hoje a gente trabalha com diferentes unidades de negócio. A nossa responsabilidade, que está sob minha gestão, é o Consumer Healthcare, que são aqueles produtos maravilhosos que vocês podem ver aqui, que você não precisa da prescrição médica para comprar. Então, a Sanofi tem outras unidades de negócio, como vacinas, produtos com prescrição, produtos com doenças raras. Então, a gente é dividido por unidade de negócio. Então, já aproveito para introduzir um pouco para vocês a área que a gente atua hoje. Legal. Cristina, agora que você falou Sanofi, eu queria que você falasse de você, assim, em 30 segundos, a gente sempre começa assim, né? O que você pode falar, quem é a Cristina Totti aí? Perfeito. Eu sou Cristina Totti, eu tenho 43 anos. Eu sou nascida em Cafelândia, no interior de São Paulo. Nunca morei lá. Fui lá só para nascer. Então, o meu avô era médico, a gente ia lá para nascer mesmo. E vivi a minha vida em Londrina. Então, eu cresci em Londrina. Fiquei lá até os meus 20 e poucos anos. E estou em São Paulo há 20 anos, exatamente. Completando recentemente. Legal. Cristina, e aí você teve uma jornada acadêmica bastante diversificada, né? Você fez graduação em administração na Unicamp, depois você fez pós em direito administrativo, né? E depois um MBA na Dom Cabral. Eu queria que você contasse pra gente como é que foram essas escolhas, por que a ADM, né, lá no começo, enfim, conta pra gente um pouco dessa trajetória. Perfeito. Então, durante o meu estudo, eu sempre gostei muito da área de exatas. Então, o meu pai é professor de matemática, ele sempre me desafiou a desenvolver esse raciocínio lógico. Então, sempre gostei dessa parte. Morei no Canadá, fiz o meu último ano do colegial lá, me formei. E quando eu voltei, eu quis fazer administração de empresas na Universidade Estadual de Londrina, tá? Então, eu fiz a minha universidade em Londrina. Então, enquanto eu estudava, eu tive uma experiência que eu fui proprietária de uma escola de idiomas. Então, o meu estágio foi a minha empresa. Então, eu tive essa oportunidade durante todo o meu período de faculdade. Fiz uma pós-graduação em Direito Administrativo depois. E depois disso, eu vim para São Paulo. Então, eu vim começar a minha vida profissional aqui em São Paulo. E há uns 5 anos eu tive a oportunidade de fazer a pós-graduação de gestão na Dom Cabral. Então, Dom Cabral em Minas Gerais. Legal. E assim, você diz pra gente que a logística te descobriu quando você estava ocupando uma posição de trainee, né, na Sadia. Conta pra gente como é que foi isso, como é que a Cristina lá de uma escola de idiomas, depois ADM, como é que você acabou caindo aí no nosso setor? Perfeito. Eu comecei a minha carreira, então, na Sadia, na minha carreira fora da minha empresa, na Sadia, como trainee. Então, um programa de trainee você conhece um pouco de todas as áreas. Então, comecei a ter contato com fábrica, ver como que funciona um centro de distribuição. E a minha primeira área de atuação, depois do programa de trainee, foi a área de de planejamento tributário. E uma das minhas responsabilidades era a venda DDP na Europa. Então, aqui, no planejamento tributário, eu comecei a ter o meu primeiro contato com o operador logístico. Porque eu tinha os operadores logísticos na Europa que faziam importação dos meus produtos e já comecei a me interessar pela área. Então, esse foi o primeiro contato, ainda sem trabalhar diretamente com logística.
Quando eu estava na Sadia, a gente teve aquele tema da quebra da Sadia, crise, e eu tive a oportunidade de participar de um comitê. Então era um comitê que tinha várias diretorias, e o trabalho era: vamos procurar fluxo, né, para a empresa naquele momento de crise. E foi quando eu comecei a ter o contato com supply chain. Uma das frentes era a redução de estoque. Então hoje a gente fala muito, o estoque é dinheiro parado. Então a gente começou a entender oportunidades de reduzir estoque. E nesse momento eu fui convidada a assumir a área de Customer Care para Food Solutions. Então Food Solutions eu atendo os restaurantes. Achei super legal, né? Tava lá querendo aprender, querendo coisas novas e realmente fiquei apaixonado por aquele mundo. O meu papel era atender os clientes. Eu cuidava tanto da parte de order to cash, desenvolvi a área, a gente estava estruturando toda a empresa, como o relacionamento. E o que acontece nesse papel? Você é a empresa para o cliente. Você é toda a entrega. Eu atendia, pegando aqui um exemplo, o cliente Bob's, todas as lojas do Brasil. E se eu não entregava hambúrguer, ele não tinha hambúrguer para vender. Então, o meu telefone não parava. Eu falei, gente, por que tá faltando hambúrguer? Então, eu comecei a ter que aprender o impacto da cadeia logística. Putz, nesse momento eu descobri o que é o safety stock. Por que de repente eu tinha estoque e não tenho mais? O que é vendeu acima? O que é vendeu abaixo? Então, nesse papel, eu consegui desafiar muito da cadeia logística para a gente poder melhorar o atendimento do cliente. Transportadores. Então, a gente sabe, eu tenho uma regra no meu caminhão, não pode sair com uma caixinha só. Então, eu tive que fazer acordo com os meus CDs para garantir a entrega para esses clientes. Então, foi um ano muito intenso de aprendizado. A gente começou com o TIF de 70%, terminando em 98%. Então, para mim, foi uma descoberta do mundo. E nesse momento, eu nunca mais saí da logística. Que legal. Nunca mais saí dessa área. E, Cristina, você fez uma mudança, né? Você começou empreendendo, tendo sua escola de inglês e depois migrou para a logística. Que particularidade na logística brilhou muito o seu olho, assim? Que bichinho te picou e você falou, é aqui que eu quero ficar? Como você é capaz de atuar em causas raízes e fazer a diferença? Então, assim, vamos lá, vou melhorar o meu planejamento de demanda. A gente sabe que o produto vai chegar melhor para o cliente, ele vai estar disponível na hora necessária, eu não vou ter capital parado. Então, é um mundo muito grande e você consegue atuar. Eu gosto disso, eu gosto de colocar a mão, fazer acontecer, fazer a diferença. Então, isso que me encanta. E quanto mais você se aprofunda, você vê o tanto de oportunidade que tem. Então, isso que é a minha paixão por logística. Será que esse teu drive de exatas também ajudou, Cristina? Assim, porque tem que fazer muita conta, né? Tenho certeza que ajudou, viu? Porque eu É. faço muita conta. A gente fala que apesar de todos os sistemas e toda a tecnologia, sempre um bom Excel, né? A gente aqui de logística, a gente A precisa. gente não aguenta. Mas com certeza, essa parte de exatas ajuda muito no meu. E montar, né? Legal. Todos esse No teu quebra-cabeça, modelo mental, o né? modelo mental. Cristina, eu queria que você falasse, então, desde dessa tua atuação ali na Sadia, até hoje, por onde você já passou, o que você já fez, como é que foi isso? Perfeito. Então, comecei como customer. Um ano depois, eu assumi o SNOP, Planejamento de Vendas e Operações na Sadia. Fiquei bastante tempo nessa área. Uma área muito fantástica. E quando você está falando de uma empresa como Sadia e depois BRF, você está planejando bichos, shelf life super curto. Então, você acaba tendo que aprender bastante, né? Então, fiquei muito tempo e isso foi uma universidade para mim. Eu falo que a minha parte de SNOP lá me fez entender muito impacto de planta, impacto de CD, qual que é a importância de eu ter onde está a minha demanda para eu poder fazer o planejamento correto e não travar um CD, porque hoje em dia não, acho que desde sempre, a gente precisa trabalhar na nossa capacidade, né? Nem ociosa e nem sem conseguir atuar. Então, isso foi um diferencial. Assumi depois o SNOP da BRF, então a gente fez todo o projeto de fusão, mudando todo o processo, colocando todas as marcas num planejamento conjunto, trocando fábricas de lugar. Então, foi algo bem, bem desafiador. Acho que foi um dos grandes desafios que eu tive na minha carreira, com aprendizado diário. Depois disso, eu fiquei um tempo na Kellogg, onde eu implementei o SNOP. Foi uma experiência bacana. Eu era sozinha para implementar lá o SNOP.
Depois, na Unilever, eu tive a experiência tanto de planejamento de demanda como Customer Service. Acho que Customer Service é uma área que também me encanta muito, porque a gente consegue desenvolver projetos em conjunto com o cliente, pensando no ganha-ganha dos dois lados. A gente tem muito benefício logístico que a gente consegue adquirir nesse cenário. Fui para Puratos, onde eu tive uma experiência end-to-end de supply chain, e hoje estou na Sanofi há 3 anos. Então, dentro da Sanofi, eu sou responsável pelo planejamento, pelo IBP, por warehouse e transportation e também por customer care. E essa história toda tem quanto tempo? 20 anos. E o que mudou de lá para cá na logística? Nossa, mudou bastante coisa. Primeiro momento é a tecnologia. Então, a gente tem que cada vez mais usar a tecnologia ao nosso favor. Então, pensando lá no meu começo para hoje, a gente perdia muito tempo fazendo dados, levantando dados. Hoje não, a gente consegue ter sistemas, a gente consegue ter tecnologia que organiza os dados, a gente precisa analisar e identificar oportunidades. E cada vez mais, a logística, ela tem que trabalhar como um business partner. Hoje, o meu gestor é a general manager do negócio, então eu estou direto com um pessoal de comercial, marketing, finanças. A gente trabalha como parceria e todo mundo entende a importância, o coração pulsante que é a logística dentro do nosso negócio. Então, é isso que eu vejo de mudança. Antes, eu vi uma área muito mais operacional. Ó, tô aqui o pedido, vai entrega. Hoje, com o desafio que a gente tem, o que a gente quer? Melhor nível de serviço com menor custo. Simples assim, né? Então, cada vez mais a gente precisa trabalhar em parceria e fazer diferença para o negócio. Então, entender o nosso impacto no negócio, entender como que eu posso fazer as estratégias do negócio serem viáveis. E assim eu vejo que a gente agrega muito mais valor. Legal. É muito legal ver isso, né? Assim, acho que o setor de supply chain, né, como um todo, tem sido cada vez mais visto como estratégico para as empresas, né? Isso deve ter mudado bastante de Muito. 20 anos para cá, né? Muito. Muito legal. Concordo muito com você. Cristina, eu queria voltar um pouco ali que você falou da tua experiência marcante aí, né? Que foi liderar a área de S&OP na transição ali Sadia, Perdigão para BRF. Por que isso foi tão marcante para você, assim? Foi um desafio grande mesmo? Foi um desafio enorme, porque eu tô falando de uma empresa, eram 2 gigantes, que apesar de serem do mesmo negócio, eram completamente diferentes em cultura, em forma de fazer o planejamento. Só para você ter uma ideia, tá? Na Sadia, o planejamento era feito no detalhe, o diretor comercial queria ver produto por produto, SKU por SKU. Na Perdigão, o diretor já queria ver uma linha, congelados, pratos prontos. Gente, como que eu vou juntar todo mundo na mesma sala e fazer uma discussão? E aí, os times também, porque metade do meu time era oriundo da Sadia, metade da Perdigão. Mas a pessoa ia planejar uma categoria. Então, como que eu vou colocar essas categorias para funcionar? Então, foi muito legal, assim, foi intenso. Foi muita mudança que a gente teve que fazer de forma muito rápida. E quando a fusão foi aprovada, a gente tinha premissas do CAD, então tinha regras que precisavam ser cumpridas. Algumas marcas que a gente ia vender, precisávamos entregar com market share de 2 anos atrás. A gente ia suspender algumas categorias de marcas, então como a gente faz isso sem perder o mercado? Todo o planejamento entrou dentro da minha área e era tudo no mercado interno, porque para o mercado externo não tinha problema, a gente se torna mais competitivo. Mas no mercado interno eram muitas exigências. E tudo isso estava na carta para aprovação final da fusão. Então, assim, foi muito legal mesmo. Desafiador. Muito desafiador. O vice-presidente do mercado interno falava, gente, tem que entrar tudo pelo planejamento, tem que entrar por aqui. Senão a gente não vai conseguir entregar. E conseguimos. Então, por isso que eu falo que foi um grande desafio, algo que eu me orgulho muito. Foi muito trabalhoso. Muito trabalhoso, mas eu olho para trás e tenho orgulho de ter conseguido entregar. Mas grandes projetos costumam ser muito demandantes, né? Então, sim, com não certeza, tem como, né? Com certeza, e eles também trazem muito aprendizado, né? Sem dúvida. Nossa, que legal. Bom, e não foi só esse, né? Eu fiquei sabendo também de outro desafio, que foi estruturar a área de supply chain na Sanofi. Pois é. Né? Como é que foi isso? Esse outro teu desafio aí. Cheguei na Sanofi há 3 anos atrás para estruturar a área de supply chain
para a nossa unidade de negócio Consumer Healthcare. Então, temos os objetivos do negócio e para isso a gente precisava ter uma área exclusiva para Consumer Healthcare. Quando eu cheguei, a gente tinha 2 pessoas no time. E tá bom, vamos lá, vamos começar. E hoje a gente tem um time direto de 25 pessoas e, além de tudo, a gente trabalha com terceiros para as partes de operação. Então, a gente usa muito isso na Sanofi. Então, o nosso time, ele faz a parte mais estratégica e administração desses terceiros. E a parte de operação, a gente terceiriza para ter uma operação mais saudável. Então, foi em etapas, tá? Então, primeiro eu comecei pelo SNOP, pelo planejamento. Depois a gente foi para Customer Care. Então, tanto a parte de atendimento aos clientes, que a gente chama de colaboração, a parte de colaboração com os clientes e a parte de Order to Cash. E depois Warehouse e Transportation. Então, é uma jornada de 3 anos. Hoje a gente está com a nossa área instalada, funcionando, ainda com muitos projetos, porque temos muitos projetos na Sanofi. Acho que em todas as empresas, pelo que eu converso, está todo mundo passando por mudanças, passando por melhorias. E hoje a gente tem essa área completa. Então, para mim, eu comecei a atuar num mercado novo, que é o mercado de medicamentos. Eu atuei muito tempo no mercado de alimentos. Então, para mim, foi uma novidade muito grande. Legal. E para quem está passando por desafios similares ao que você passou, né? Enfim, alguma recomendação? Resiliência, enfim. Resiliência é necessária, senão a gente não consegue fazer a mudança. E uma recomendação que eu também gosto de compartilhar é que a gente tem que ter curiosidade. Então, você tem que entender o que você vai fazer. Não é simplesmente mudar. Não é lá mudar uma área, montar uma área. Eu podia chegar e montar uma área totalmente desconectada com o negócio. Não, eu preciso ser curiosa. Qual que é o objetivo? Por que essa área está sendo montada? Onde que eu quero chegar como negócio? E garantir que o que você está desenvolvendo está conectado com isso. Então, a resiliência e a curiosidade, na minha visão, são 2 coisas extremamente importantes nesses momentos de mudança que a gente está passando. E no mundo de hoje, né, a mudança é a única coisa que não muda. Então, a gente precisa aprender a viver com isso. A gente tem uma certeza que vai mudar. A única constante é a mudança. Muito legal, muito bom. Agora, vamos falar um pouco mais sobre a tua carreira aí na Sanofi, né? O que te fez aceitar esse desafio de mudar para uma empresa no ramo farmacêutico? Assim, teve algo que te chamou a atenção particularmente? Primeira coisa, a própria Sanofi, né? Quando você vê Targifort, Enterogermina, Allegra, Dorflex, Novalgina, Tudo então no nosso dia a dia, né? Então, são produtos do nosso dia a Sim, dia. Então, sim. esse primeiro, falei, nossa, essa empresa é top. Então, isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção e me deu essa curiosidade e vontade de ir. A área de medicamentos é uma área que eu nunca tinha atuado. Então, eu falei, vamos entender um pouquinho quais são as diferenças. E o próprio desafio, né? Porque, no fim, eu adoro um desafio. Eu gosto de mudar, eu gosto de construir. Acho que faz parte do meu perfil em toda a minha carreira. Se eu entrar muito na rotina, já não tô feliz. E aí eu vi um desafio desse tamanho, montar uma área para uma empresa dessa, né, parruda desse jeito, me brilhou os olhos. Então, fui com muita alegria encarar esse desafio. E desse mercado de medicamentos, o que você enxerga de mais desafiador? Assim, qual é a diferença entre esse segmento para o segmento de alimento que você trabalhava? A regulamentação, tá? Alimentos também tem uma regulamentação super rigorosa, mas a de medicamentos, eu vejo que a gente tem muito temas de Anvisa, eu sou muito conectada com o pessoal de Scientific Affairs, então a gente faz tudo muito certinho, assim. Por exemplo, vou pegar um exemplo simples. Não gosto de estoque sobrando, que já está fora do age limit. Então, em food, era muito mais fácil. Chegava, ok, está no age limit, então tá, vamos destruir. Amanhã não quero mais esse produto no CD. Para medicamentos, não. Você precisa pegar uma autorização. Apesar de todos a gente pensar, né, no meio ambiente, como vai fazer a destruição, todos têm essa regra super clara. Mas o medicamento, ele tem um pouquinho a mais. Então, um pouquinho a mais de exigência. Então, essa é a principal diferença. Cristina, e
você lá tá nessa cadeia de medicamentos que são isentos de prescrição médica, Perfeito. né? Essa cadeia tem mais particularidades? Ela é mais tranquila em relação às restrições? Como é que é isso lá? As restrições, elas são as exigências são menores para o nosso produto, porque do que um produto com prescrição médica. As exigências nossas são muito parecidas internas, tá? Então, às vezes nós hoje, como OTC, a gente segue uma regra até um pouquinho mais rigorosa do que o nosso próprio medicamento. Então, a gente preza muito pela qualidade. Então, quando eu falo, por exemplo, de transportador, tem que ser transportadores específicos, com todas as licenças específicas. Então, é um mercado que ele é muito, muito regulamentado. Então, a gente acaba seguindo essas regras por enquanto ainda muito parecidas. Mas sim, é um mercado que tem uma menor exigência. Um exemplo simples, aumento de preço. Então, quando você pega os produtos que eles são com prescrição, tem regras muito, muito exatas de como seguir o aumento de preço. No nosso caso, a gente consegue administrar porque não está na legislação. Então, é um pouco diferente. Legal. Cristina, agora eu queria falar um pouco de gente, gestão, né? E aí você comentou algo que eu acho bem interessante, que é isso, né? Que é você estar conectado com o negócio como um todo, né? Hoje a área de supply chain é conectada end-to-end ali na empresa, né? E aí você teve que montar um time para fazer isso, Certo. né? Como é que você monta um time que vai estar, além de cuidando de todas as operações, conectado com o negócio? Como é que você engaja esses caras? Como é que foi isso para você lá montar esse time? Primeiro, quando a gente vai contratar uma pessoa, né, para nossa área, eu gosto sempre de deixar claro por que você está aqui. Então, nós estamos aqui para solucionar problema e desenvolver parcerias e tratando as causas raízes. Então, o perfil da pessoa que vai atrás, que vai se aprofundar no problema, vai entender o impacto do negócio, ouvir mais do que falar. Ouça o comercial. Se ele está reclamando de alguma coisa, tem alguma coisa que a gente precisa fazer internamente que a gente possa resolver. Então, eu acho que esse perfil da pessoa que consegue capturar o ambiente para transformar é o que eu gosto e é o que fez a diferença. A gente vem transformando desde que eu cheguei há 3 anos atrás, a gente está transformando a nossa área. O que a gente começou e o que a gente é hoje é completamente diferente. Mas as pessoas, elas estão nessa jornada, elas acreditam nessa ideia, elas entendem a importância que elas têm para o negócio. Então, tivemos aí, por exemplo, há 1 mês atrás, uma visita no CD com a nossa GM, com diretores, que foi super legal. Então, o time entende, fica com orgulho. Né? O meu GM está vindo aqui, vindo conhecer a operação, dá importância para a logística. Isso acaba também atraindo as pessoas. Então, a gente tem oportunidade de destacar as pessoas, contato com a alta liderança e realmente conseguir fazer essa mudança. Você acha que o mercado ele tá tranquilo quando você fala de gente, assim, digo, tem gente para contratar, precisa formar? Como é que você vê isso hoje, Cristina? Nossa, pergunta boa. Pergunta boa. Tem muitas pessoas no mercado, sim, e com perfil desse que a gente conversou aqui, de ser business partner. E não ficar do, eu sou a logística isolada, não porque vendeu demais, não porque o transportador atrasou, não. Como as pessoas de logística são muito boas em fatos, dados e análises, às vezes eu sinto que tem muita gente que traz o problema, traz a causa e falta a solução. Então, esse para mim é um desafio. Então, às vezes, quando a gente tem uma vaga, abriu uma recentemente, é muita gente procurando, mas é muito difícil encontrar esse perfil. E, na minha visão, a experiência é muito importante, o conhecimento muito importante, mas sem o perfil correto, é difícil você ter um líder. Então, acho que a gente tem bastante oportunidade, viu, nesse mercado. E você acredita num time diverso? Como que é o seu time? Assim, como que você olha e fala, nossa, eu montei um time que é complementar? Acredito muito no time diverso, porque a gente consegue pegar ideias diferentes, vivências, experiências diferentes
e construir algo. Então, quando eu falo que eu montei o time, parte do time veio do mercado, sim, e parte do time veio de dentro da Sanofi. E eu acho que essa mistura é o que faz a diferença. Conhecer o mercado, conhecer o histórico da empresa e ter esse perfil diferenciado é fundamental. Então, tenho pessoas de áreas diferentes de atuação, de todas as diversidades. A gente estimula isso e o que a gente quer é montar um time forte. Não adianta você ter times semelhantes, todo mundo semelhante, a ideia não vai mudar. É a Como que você vai mesma. tirar e vir com novidade? Não sei com quem que a gente estava conversando aqui também, não vou me lembrar exatamente quem era, mas falando exatamente sobre isso, assim, né? Que às vezes você coloca um projeto na mesa, cada um enxerga aquele projeto de uma forma, né? Então o Apri é marketing, ela vê de um jeito, eu vejo de outro, você vai ver de outro, né? Então essa, essa complementaridade, assim, traz muito valor para o negócio, né? Muita riqueza para as ideias e pontos de vista diferentes. E Né? quando você tem gente muito parecida, o ponto de vista tende a acaba ser ficando parecido, igual, né? E aí você não consegue mudar. A gente está aqui Não, para dar um step up, para melhorar a nossa operação. E por isso as exatamente. ideias diferentes, elas são fundamentais. Concordo. Cristina, uma dúvida aqui minha, assim, você, enfim, tinha ali uma capacitação, conhecia de logística, supply chain, e desenvolvimento de gestão de pessoas, isso já era teu? Você também teve que se capacitar nisso? Como é que foi isso para você? Sim, fiz alguns cursos de suporte para me capacitar, mas eu sempre gostei, porque eu sempre gostei de desenvolver as pessoas. Então, eu prezo muito por isso, entender. Aprendi também muito cedo. Como eu sempre quis crescer, eu achava que todo mundo queria crescer. Eu falei, não, até chegou uma funcionária minha, ela falou, Cris, eu tô bem aqui, eu adoro o que eu faço. Eu não quero ter a sua vida. E esse momento você vai aprendendo, você dá um passo para trás, fala a primeira coisa para capacitar e ajudar no desenvolvimento das pessoas e na liderança, você tem que ouvir. E garantir que a pessoa está no lugar certo. Porque às vezes tem uma pessoa que está muito boa nesse papel e você pensa em mudar ela para outro papel e não faz parte do Mas plano ela não dela. quer, né? Ela não quer. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi, assim, um pouco, muito na prática. Fiz alguns cursos nesse meu MBA, foi muito legal. Aprendi muito nesse MBA na Fundação Dom Cabral, com liderança, com gestão de pessoas. E um dos pontos mais importantes hoje na minha agenda, mas é o apoio ao time, um para um com cada um do time para garantir que você está dando todo o suporte que ele precisa e a operação continue andando e evoluindo. Então, isso é algo que eu prezo muito, porque nós que somos líderes, a gente só consegue entregar se o nosso time estiver entregando. Então, a gente precisa desenvolver isso. E eu adoro, tá? Adoro essa parte de pessoas, de desenvolvimento, de análise de perfil. Até recentemente a gente fez um exercício, tem um livro que eu gosto muito, que é aquele Descubra Seus Pontos Fortes. Ah, já lemos aqui. Ai, não é muito legal? A gente fez o exercício como time, cada reunião de time, bem cada um bacana. vai e se apresenta de acordo com esse perfil. E foi um livro que me ajudou muito. Sim. No começo da minha carreira, alguém me deu e isso abriu a minha mente. Então, eu acho legal, muito bacana essa parte de desenvolvimento de pessoas e É liderança. porque a gente tende a focar no ponto fraco para se desenvolver naquele gap, né? Só Exato. que, na verdade, você tem que focar no seu ponto forte, extrair o seu lugar de potência, o que você tem de melhor. Exatamente. Você extrai o que você tem de melhor e só garante que o seu ponto, que é o elo mais fraco, não te tira do jogo. Exatamente. Então, eu lembro muito desse livro e desenvolvi isso com o time. O time gostou muito. Bem bacana. É. Aí fica a dica para quem está É. nos ouvindo aí, né? Muito legal. Cristina, e o futuro aí? O que você planeja? Tem algum projeto especial? O que você pensa aí? Então, eu tinha um plano de conhecer um pouco mais a área de comercial. Conhecer, que eu digo, é atuar. Eu tive a experiência, passei 6 meses em trade e logo quis voltar para supply. Então, hoje, eu estou bem consciente que é o que eu quero continuar atuando. Como plano futuro, primeiro eu tenho muita entrega aí para os próximos anos garantidos aqui na Sanofi, então quero continuar essa jornada. Eu também gosto de ter o pacote entregue, sabe, olhar para trás e falar, nossa, eu entreguei isso, eu concluí isso. Eu tenho um plano mais futuro de ter uma oportunidade, uma experiência fora do país. Então, como eu já atuei no supply em áreas diferentes, em mercados diferentes, e no fim o supply é o supply, né? Essa é uma vontade que eu tenho como plano futuro.
Então, estou pensando em como eu desenvolvo isso. Acho que deve ser super interessante. O Brasil é muito complexo, Sim. então entender um pouquinho como usar esse conhecimento para outras oportunidades. Eu sempre digo isso, assim, acho que os nossos profissionais aqui são talvez um dos melhores do mundo, assim, né? Porque as complexidades que vocês têm que resolver aqui são muito desafiadoras, assim. Só a nossa complexidade fiscal Exatamente. e nossas incrível, estradas é realmente É. uma experiência muito forte, muito boa. Única. Única. É isso. Cristina, e o que você poderia dar de conselho aí para quem está começando e quer seguir uma carreira aí no nosso setor? Assim, o que você poderia dizer? Bom, primeira coisa, curiosidade. Procura descobrir o que impacta o teu trabalho, o que pode mudar e o que você pode fazer diferente. Muito importante isso. Ouça os seus parceiros, ouça o negócio, porque supply chain ele tem que estar desenvolvido junto com o negócio. A gente está aqui para atingir o objetivo do negócio. Então, eu penso que é muito importante pegar esses inputs, conseguir transformá-los em ação. E tenha uma experiência no máximo de áreas possível também, supply. Isso é uma coisa que eu acho que agrega muito. Então, por exemplo, eu tenho um histórico muito forte de customer de S&OP. Isso ajudou muito no meu entendimento. Quando eu vou ali para entender warehouse, transportation, eu entendo esse impacto que dá na ponta. Então, a gente tem muitos ramos dentro do supply chain que é importante você entender, se aprofundar em algum deles e conseguir fazer essas conexões. Então, assim, curiosidade, conexão com business, porque a gente está aqui para fazer o negócio entregar. Não é uma área isolada e ampliar mesmo os conhecimentos nas áreas de supply chain, que são várias. Legal. Acho que 2 coisas super importantes, pessoal. Isso eu acredito muito também. Curiosidade e conexão com o negócio, né? Não tem outro jeito de evoluir no nosso setor. Acredito também muito nisso, né? Acho que já passou aquele tempo de briga entre logística, vendas, enfim. No final, estamos depende do todos outro. no mesmo barco, É. né? E é isso que você falou. A gente precisa se acertar para conseguir evoluir, né? Acho super Perfeito. importante. Todos no mesmo barco em busca de solução para entregar o negócio. É isso. Muito bom. Cristina, você comentou que os principais desafios logísticos da Sanofi são reduzir custo e melhorar o nível de serviço. ESG também é um desafio? E se sim, quais são os projetos da Sanofi? ESG faz parte da nossa veia. A gente já vem trabalhando com isso há muitos anos, tá? Então, estamos aqui, temos um plano de longo prazo, que ele está até um pouco acelerado. Muito isso e muito bem implementado nas nossas fábricas. A nossa fábrica ela já está passando por uma jornada de receber a certificação B Corp. Várias fábricas na nossa unidade de negócio em outros países já receberam e a gente está planejando isso para o final do ano. Então, isso está na veia da Sanofi. Então, o foco maior hoje está nas fábricas. Mas, do lado de logística, a gente também toma todas as iniciativas pensando nisso. Então, tá nos nossos objetivos de todos os projetos que a gente desenvolve, pensar também na sustentabilidade. Então, uma forma que é muito simples e a gente precisa implementar é menos caminhões saindo do CD. Então, organizar a forma que o meu pedido chega, conseguir fazer cargas diretas. Então, isso está nas nossas prioridades, pensando muito na sustentabilidade. E a gente implementou recentemente 2 projetos, tá? Um já é implementado, o outro em implementação com um cliente muito importante, um dos nossos top clientes, que a gente mudou a forma de entrega. Então, a gente enviava para ele em uma carga fracionada, ia até um ponto de um transportador para depois ir para esse cliente. Detalhe, ele fica a 1 quilômetro de nós. Nossa. Então, a gente mudou, implementamos isso agora em maio, com resultados super positivos. Claro que, como qualquer implementação, estamos fazendo ajustes. É o nosso projeto 1 quilômetro. Então, isso, ó a economia que dá para a sustentabilidade, menos gás carbônico emitido. E um segundo projeto também que está em implementação é uma centralização. Então, a gente tem um grande cliente fazendo uma centralização, a gente está participando disso, focado na redução de gás carbônico também. Então, hoje, além de todas as pequenas iniciativas, não usar plástico, a gente já tem isso no nosso dia a dia,
a gente como CD, como responsável por transporte, responsável por warehouse, a gente precisa pensar nisso, como coloco menos veículos na rua. Legal. Legal esse projeto, né, Cristina? Porque assim, às vezes fala de projeto de SG, enfim. Aí as pessoas já pensam em trocar frota, né, e eletrificar, e aí a coisa acaba ficando muito grande, às vezes muito complexa, né? E às vezes com um projeto como esse, não que seja simples, mas né, um projeto de diminuição de distância, ela já ali você já resolve uma boa parte, né? Sim, e a gente também está começando a usar alguns veículos, tá? Também mais sustentáveis, porém eles têm uma autonomia um pouco menor, então a gente está fazendo alguns pilotos também, mas tudo isso pensando na sustentabilidade. Esse ponto que você falou é muito importante, né? A gente tem que pensar em toda a nossa rotina como eu reduzo qualquer tipo de desperdício, porque isso vai para o meio ambiente, desde um produto que você precisa Sem descartar. dúvida. Então a gente também está com esse pensamento, é identificar tudo que a gente consegue fazer para colaborar com o meio ambiente. Legal. Muito legal. Cristina, agora eu tenho uma pergunta de um convidado anterior nosso, que ele fez, e eu queria que você respondesse. Como concorrer no mercado que está cada vez mais competitivo, isso falando do lado do transportador, tá? Então, como concorrer no mercado tão competitivo de preço, né, e manter uma qualidade de entrega com o motorista no last mile? Essa pergunta é muito boa, né? A gente somos muito competitivos na Sanofi, a gente participa de programas colaborativos com os nossos clientes, então é um programa, temos uma premiação, a gente tem um objetivo bem ousado. E uma das formas da gente conseguir atingir isso, como eu garanto a minha qualidade de entrega, eu chego mais rápido, eu chego com menor custo, são os projetos colaborativos que a gente tem feito com os nossos clientes. Então, esses 2 projetos que eu citei, eles vão impactar nisso. Entrega mais rápida, menor custo e garantia da qualidade. E algumas outras iniciativas que elas são muito importantes e mudam muito o nosso dia a dia e a nossa operação, é como eu faço a captura dos meus pedidos. Então, a gente tem feito umas mudanças que está dando um resultado fantástico, reduzindo o lead time, que é um desafio que a gente tinha há muito tempo, simplesmente organizando essa captura de pedidos. Então, o cliente ele já tem o dia para eu fazer a minha rodada e começar a acelerar a minha entrega. Então, acho que esse tipo de projeto acaba impactando positivamente na qualidade de entrega. Legal. Muito bom. E eu queria que você deixasse uma pergunta para o nosso próximo convidado aí. O que você gostaria de saber? Bom, acho que tem um ponto que a gente vem falando muito, né, em logística, que é a questão da inteligência artificial. Então, minha pergunta para o nosso próximo convidado, no mundo tão volátil, como que você enxerga que a inteligência artificial ela pode contribuir com o dia a dia da logística, pensando em mudar o patamar de atendimento, em como a gente consegue usar a inteligência artificial para isso e que benefícios que ela conseguiria trazer. Boa. Boa pergunta. Boa pergunta. É isso. Cristina, agora a gente vai para um quadro final aqui. Pensei e falei, vou te fazer algumas perguntas, pode ficar muito à vontade de responder como você quiser. Tá bom. Vamos lá. Inovar ou renovar? Bom, as duas se complementam. A gente precisa estar sempre inovando e renovando. Logística é assim todos os dias. Tá. Conhecimento ou experiência? Eu acho que o conhecimento, ele é fundamental. É difícil as suas perguntas, hein? Mas a experiência, ela consegue agilizar a nossa tomada de decisão e a implementação de coisas novas. Então, assim como o primeiro, acho que eles se complementam. Terceirizar ou primarizar a logística? Na minha visão, tá? A gente trabalha muito com a visão de terceirizar, no sentido de construir parceria. Eu preciso pegar empresas que elas fazem melhor do que eu e a gente tenha esses acordos e SLAs bem claros. Então, acredito muito nisso. Legal. E, S ou G? Não dá para viver uma sem a outra. Precisamos garantir os 3. Meu maior obstáculo como profissional é o quê? Meu obstáculo é o foco e a priorização. Quando a gente olha para o lado, tem tanta oportunidade, quero agarrar todas. Então, às vezes, eu dou um passo para trás para focar e conseguir ter claro o que a gente vai priorizar para entregar. Legal. Mas é difícil. É difícil. O que você mais valoriza na hora de contratar alguém?
Como eu já falei antes, a curiosidade e a atitude. É isso que eu mais valorizo. Legal. Tem um profissional que te inspira? Michael Jordan. Maravilhoso. Maravilhoso. Gigante. Gigante e essa ânsia por treinar, por ser melhor, por estar sempre tentando um passo acima, é isso que me inspira. Me inspira muito. Legal. Qual é o maior déficit do setor de logística no Brasil? A infraestrutura. Temos muito a evoluir como país. Legal. E como é que você vê a logística brasileira daqui a 10 anos? Espero que com uma infraestrutura melhor. E vejo muita automatização também. Então, muita automatização, inteligência artificial. Mas eu acho que o grande desafio mesmo é a gente ter uma infraestrutura melhor. Legal. Cristina, foi um super prazer conversar com você, conhecer mais da tua história. Queria te parabenizar também por essa trajetória que você já fez até aqui. Imagino que também por ser mulher num mundo tão masculino não seja tão fácil assim. Espero que as coisas estejam mais tranquilas aí ultimamente, né? Mas queria te agradecer muito por ter participado aqui com a gente. Muito obrigada pela oportunidade. Foi muito legal o bate-papo. Legal. Obrigada, Pri, Cristina. Obrigado também. Eu que agradeço. Estreando, né, Pri, aqui no Estreando. nosso podcast. Espero que você participe outras vezes Obrigada. também, tá? Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra aí no próximo episódio.